Alô, irmãos e irmãs, Paz seja com todos nós nesse dia, né? 21 de novembro de 2020. Graças a Deus, estamos aqui, né? Atrás das virgens prudentes, das suas veredas, né? Procurando exatamente a vida deles para imitá-las, né? Ao invés delas, né? As suas vidas para imitá-las, né? Procurando os seus ensinamentos, né? Estamos aí vendo, né? As narrações, né? Do profeta Jeremias, é isso? Na verdade, nós estamos fazendo um aprofundamento, né, irmãos e irmãs? Aprofundamento da doutrina, né, da igreja. Porque nós sabemos que a doutrina da igreja está fundamentada, está baseada, né, conforme está escrito, nos ensinos dos apóstolos e dos profetas, né? Onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então é isso que nós estamos fazendo, tentando fazer o quê? Um aprofundamento, né, desses ensinos, desses ensinamentos, dessas doutrinas, para nós nos aperfeiçoarmos, né, nos entendimentos, nos aperfeiçoarmos no caminho, né. Estamos aqui no capítulo 50, né. Nós vimos aí que o Jeremias, a partir ali do capítulo 45, ele está falando de profecias contra os povos, né, que circundavam ali, que circundam, né, a nação de Israel, né, aquelas terras ali. E no capítulo 50 ele tá profetizando contra a Babilônia. Então essa Babilônia aí, né, ela representa o quê? O sistema econômico, político e o religioso, né, das nações, né, que não temem ao Criador, né, certo? Quer dizer, o Criador, ele levantou um povo, uma nação, para estabelecer um reino sacerdotal com um sistema econômico, um político e um de adoração, né? Para que as nações conhecessem o verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Mas aí o que aconteceu nós vimos aí, né? Que o povo não perseverou, né? O povo não deu ouvidos, né, aos profetas, não deu ouvido às palavras, não obedeceu, pelo contrário, o que eles fizeram? Eles fizeram absorver, né, os maus costumes daqueles povos que estavam ali, vizinhos deles, né? Ao invés deles fazerem o contrário, né, estabelecerem a palavra, né, estabelecerem o conserto, estabelecerem o Deus de Israel sobre todas as nações vizinhas, eles foi o contrário. Eles foram absorver os ídolos, né? E fizeram pior do que as nações ao redor, né? Aí então, como está escrito, né, que o que a gente fizer vai cair sobre as nossas cabeças, né? Sobre os nossos lombos. Ou seja, se eu fizer o bem, né, eu vou ser beneficiado pelo bem, né? Se eu fizer o mal, eu vou ser amaldiçoado pelo mal. Então o que eu fizer vai cair sobre os meus lombos. E está caindo sobre os lombos deles, dos hebreus no caso, né? O mal que eles fizeram contra o Senhor, que foi pior do que o mal que as nações fizeram. Mas como Israel, né, foi escolhido o povo do Deus vivo, né? Aí o que acontece? Então, como ele levantou nações, né, para executar o juízo sobre Israel, ele vai levantar outras nações, né, para executar o juízo sobre outras nações, né? Inicialmente ele levantou Israel para executar o juízo sobre as nações. Aí ele levantou nações para executar o juízo sobre Israel. E agora ele vai levantar, né,
outras nações para executar o juízo sobre outras nações. É o que está ocorrendo aí, né, com essas profecias contra os povos ao redor ali de Israel. E no capítulo 50 ele fala especificamente de Babilônia, né, que representa aí o sistema econômico, político e religioso do mundo, né? Não é isso? Então nós já lemos aqui o capítulo 17, né? Aliás, o versículo 17 do capítulo 50. Mas nós vamos voltar aqui para o versículo 8, que diz o quê? Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada. As suas flechas serão como de valente herói. Nenhuma tornará sem efeito. E a Caldeia servirá de presa. Todos os que saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Então está aí a profecia, né? Quer dizer, o Deus de Israel, pelo Jeremias, está dizendo aí o que ele vai fazer com Babilônia, né? E nós sabemos que lá no Apocalipse tem também, né, a profecia contra a Babilônia, que é o sistema econômico, político e religioso que os homens criaram aqui na Terra, né? Então vamos agora aqui para o versículo 20, né, que diz o quê, ó? Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, é o capítulo 50, versículo 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Está falando aí do remanescente, não é isso? De Israel, que é uma figura do remanescente da igreja também, né? Que é a figura das virgens prudentes, né? E no verso 29, ainda do capítulo 50, nós vemos o quê? Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor. Ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que fez, fazei-lhe. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Então tá aí, né? Essa Babilônia aí é a figura da outra Babilônia, né? E que são os sistemas econômico, político e religioso que, o quê? Se houveram, né, e se ouvem, digamos, arrogantemente contra o Senhor e contra o Santo de Israel. Como a Babilônia fez lá, né, o Nabucodonosor e todos os seus reis fizeram contra Israel, não é isso? E contra o próprio Deus. Então agora eles vão ser ajuizados, né? Vão ser corrigidos. E aí no versículo 34 está escrito o quê? Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Né? Então ela está falando aí na redenção, né? É aquilo que a gente está sempre falando aqui. As profecias elas são para o futuro imediato, para o futuro distante, para o futuro mais distante ainda, né? Que a gente está falando ali de Israel, da vida de Israel, está falando do que vai acontecer no futuro bem ali, né? Está falando do milênio, né? Está falando da redenção, da vinda do Senhor Jesus Cristo, não é isso? Então, são profecias, né? Como é que a gente diria? São profecias que acontecerão de geração em geração, né? Aí para frente, né? Se é que a gente pode dizer assim. É verdade?
no versículo 40 e... Deixa eu ver aqui. No versículo 34, né? Está falando de Israel, 34. Bom, vamos passar para o capítulo 51. E nesse capítulo 51 ele continua aí com as profecias contra a Babilônia, né? Olha, no verso 5, por exemplo, diz assim: porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel, né? Não foi abandonado. Aí no sexto ele diz que fugi do meio de Babilônia, e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. 7. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Então, irmãos, olha aí, Babilônia, né, o sistema econômico, político e religioso. As nações beberam desse vinho, né, e ficaram loucas, né, sem Deus, não é isso? E aí nós vamos parar por aqui, né? Amém, né? Pai seja com todos nós, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta.